Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês uma carteira que possibilite que você receba dividendos todos os meses, pessoal. Começando aqui, então, vou trazer aqui algumas ações e vou falar em que mês elas podem pagar e vou dizer para vocês um pouco sobre cada ação. Bom pessoal, começando aqui em janeiro vocês podem ver que eu destaquei aqui a ISA Energia, pessoal. A ISA Energia é uma ação que ela costuma pagar no começo do ano. A Energia é uma ação do setor do segmento de utilidade pública, é uma ação de energia elétrica, particularmente ela é uma transmissora de energia elétrica e é uma ação que costuma pagar aqui em janeiro. Costuma pagar no janeiro, pagou em 2021, 2025, 2024, pagou em 2022, em 2021 pagou também, em 2020 também. Então é uma ação que costuma pagar no mês de janeiro. É uma ação de companhia de energia elétrica que eu adicionei recentemente na minha carteira. E eu acredito que ela está bem descontada. E é uma ação que eu consegui preencher aqui no mês de janeiro. É uma ação que eu gosto. Comecei a comprar agora, já namorava há bastante tempo. E adicionei aqui na minha carteira. O próximo mês aqui que eu vou trazer para vocês, pessoal, é o mês de fevereiro. Então, as energias são de transmissão de energia elétrica. Setor muito interessante, tá? Só para falar mais um pouquinho. O dividend yield dela está hoje na faixa de 10%, mas pode considerar que seja um pouco menos. E é uma empresa que está investindo mais nela, porque ela vai parar de receber um dinheiro que faz parte do lucro dela. E assim como todas as transmissoras elétricas estão bem endividadas hoje em dia devido ao aumento da taxa Selic, a Energia também está, mas é uma empresa muito boa. Ela transmite boa parte da energia elétrica de São Paulo, então é uma ação que dificilmente vai vir a quebrar, uma ação que eu gosto bastante e é uma das melhores posições aqui da minha carteira e eu pretendo que suba. A próxima, pessoal, no mês de fevereiro está a Petrobras. A Petrobras é uma empresa de commodity, ela é uma empresa de petróleo, né? A maior empresa do Brasil, é uma empresa que anos atrás nem pagava dividendo, porque ela estava sendo roubada pelo PT, né, pessoal? Mas é uma empresa que nos últimos anos deu um lucro absurdo, tanto na valorização da cotação, quanto no dividend yield. Hoje em dia ela está com um dividend yield bem alto, e ela não vai se manter com dividend yield de 22%, mas podem esperar uns 15%. Uma empresa que paga bastante no decorrer do ano. Então, é uma empresa que eu gosto. Como vocês podem ver, é uma das maiores posições da minha carteira. Hoje ocupa a segunda posição. E é uma empresa que, por mais que seja no setor cíclico, é um setor que eu gosto. Em março, pessoal, a gente tem aqui algumas ações. E eu vou falar um pouco de alguma delas. Eu vou falar aqui primeiro, pessoal, da Vale. A Vale é uma empresa de commodity também, de mineração. Ela tem ali, ela é do mesmo setor das companhias de energia nacional e é uma ação cíclica, mas um ciclo bem respeitoso que você sempre consegue comprar nas baixas se vocês quiserem. Inclusive está na baixa, eu acabei comprando ela bastante agora. Montei essa posição basicamente agora. Bom, irrelevante se você tiver um patrimônio muito grande, mas para mim é relevante considerando o valor que eu tenho investido. Enfim, pessoal, desculpa o erro aí na gravação. A Vale é uma empresa que tem o dividend yield nos últimos anos, que está um dividend yield alto, tá? A média aqui de 10% praticamente. Pagou aqui em março esse ano, pagou em março ano passado. Geralmente paga um dividendo bem robusto no mês de março. Coloquei aqui no mês de março. Outra empresa que eu coloquei aqui no mês de março, outra empresa que eu tenho em carteira, uma das maiores posições, que é a BB Seguridade. É uma empresa que paga 2 vezes por ano, empresa de seguros. Para mim, a melhor empresa de seguros e a mais descontada. Paga 2 vezes por ano, paga em março e em setembro, se eu não me engano, né? E o dividendo de março costuma ser um dividendo bem robusto, igual foi aqui esse ano, de 2 e poucos. Ano passado ela pagou em fevereiro, mas ó, em 2023 pagou em março também, quase R$2. E ela vai ficar alternando entre fevereiro e março, o que não é problema, pessoal, porque em março a gente tem diversas outras ações. A gente tem a própria Petrobras, que está pagando em março também, ela está pagando bastante dividendo no decorrer do ano. A gente tem a Vale, a gente tem a Irani, pessoal, que é uma ação que eu tenho em carteira, ação de papel e embalagens.
É uma ação que é considerada uma das concorrentes da Klabin. Está numa baixa ultimamente. Eu acabei montando minha posição na baixa com 100 unidades. Um lote de ações da Irani. E ela paga dividendos trimestrais. E um desses dividendos cai exatamente no mês de março. Março, agosto, novembro. E aqui está no mês de maio. Enfim, ela também pode pagar em abril, igual ela vai pagar esse ano, provavelmente, um dividendo esse que ela tem. Vocês podem ver aqui, ó, ela pagou em março desse ano, pagou em março de 2024, pagou em março de 2023, em março de 2022 e em março de 2021. O dividend yield dela está alto nos últimos anos. É uma empresa que eu acredito que vai conseguir recuperar os lucros. Não à toa eu tenho ela em carteira, é uma posição menor do que as outras, é uma posição que eu pretendo não mexer por enquanto. Mas é uma empresa que eu gosto sim, particularmente, e espero que me dê bons retornos. Outra empresa é a queridinha dos investidores, o Banco do Brasil, né, pessoal? Uma empresa que tem pagamentos trimestrais. Esse ano ela já anunciou o calendário de dividendos dela, que vai ser data de pagamento março, junho, setembro e dezembro. Vão ser exatamente essas datas aqui. Então, março é um dos meses. É uma empresa que ela anuncia a data antes, né? Para você já estar ciente. Uma empresa que acabou valorizando bastante, mas ainda tem margem de segurança, na minha opinião. É a minha empresa preferida da bolsa, a minha ação preferida da bolsa, na verdade. Uma ação que eu sou particularmente suspeito para falar, porque é uma ação que eu gosto bastante, não à toa a minha maior posição. É uma empresa que paga bastante, dá um bom fluxo de caixa para o seu acionista, e é uma ação que dificilmente vai quebrar, pessoal, porque é o Banco do Brasil, né? O Brasil vai ter que ter quebrado antes, o Banco do Brasil quebrar, e caso quebre, o governo injeta dinheiro e ponto. Então é uma ação que eu gosto bastante. Petrobras, Eleni, no mês de abril, pessoal, temos uma ação aqui que eu decidi colocar porque é a que eu tenho em carteira, BR Partners, pessoal. BR Partners é um banco de investimentos, uma ação que eu acredito que está relativamente barata, tá? O preço dela poderia estar facilmente nas faixas dos R$ 15, inclusive o preço médio é R$ 14, um dividend yield bem alto que ela tem ultimamente, e ela está pagando um dividendo bem interessante, inclusive esse mês aqui de abril, pagou 18 centavos por ação, que é um valor interessante, mais do que no passado, no mesmo mês que ela pagou 12. Então é interessante, ela vai voltar a pagar aqui nos próximos meses. Como vocês podem ver, ela é trimestral, então ela vai pagar aqui em abril, vai pagar em agosto e vai pagar em novembro e depois já paga em dezembro já basicamente. Agosto, dezembro, abril, às vezes paga em maio, pode ser que pague em maio desse ano também. Como vocês podem ver aqui no histórico dela, é um banco de investimentos, é uma ação nova, ação que eu gosto de ter. Já venho comprando ela desde o final do ano passado, basicamente quando eu comecei a montar minha carteira, e por enquanto não me arrependo. Me trouxe aqui um dividendo, uma variação negativa, porque acabei comprando ela mais caro do que ela está agora. Por mais que até o meu preço médio, eu acredito que seja barato em comparação com o que ele deveria estar custando, e está me pagando bons dividendos. No mês de maio, pessoal, nós temos novamente algumas ações que eu já falei aqui. BR Partners pode pagar em maio também. Irani costuma pagar em maio às vezes. Petrobras vai pagar em maio, esse ano inclusive. Is Energia. Opa, deixa eu retirar aqui, pessoal. A Is Energia ela não paga em maio aqui não. É porque eu fui pegar a célula da Taesa e copiei embaixo. Mas a Is Energia, ignorem isso, pessoal. Ela não paga, tá? Se você não estava até aqui na hora do vídeo, você vai ter sido enganado. Enfim, Taesa paga. Taesa, vou falar aqui agora. É outra empresa de transmissão de energia. Uma empresa que eu tenho em carteira. Uma empresa que foi considerada uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa. Hoje em dia ainda é uma delas, mas não está pagando tanto quanto já pagou, como vocês podem ver. 10, 14, 12, 11, 13. Hoje em dia está na faixa dos 8%, mas é uma ação que eu considero muito interessante. Assim como eu falei da Energia, por ser uma transmissora, elas conseguem fazer dívidas de longo prazo, mas ela acaba se endividando e tem que pagar essa dívida. E é uma empresa que costuma sim pagar no mês de maio, como vocês podem ver aqui, pagou no ano passado, pagou no mês de maio. Em 2023 aqui, acabou não pagando no mês de maio, mas em 2022 pagou. Em 2021 pagou também. 2020 pagou também. Uma empresa que anuncia diversos proventos durante o ano. Inclusive nesse ano pagou até em janeiro. Mas
Ó, e nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos ela pagou em janeiro. Então é interessante até que eu pinte aqui o mês de janeiro, a Taesa, porque pagou em janeiro, nos últimos anos. Eu não tive tanta ciência disso. E, inclusive, eu recebi o dividendo e não prestei atenção nisso, né? Mas, enfim, uma empresa de energia elétrica pagou um dividendo interessante aqui em janeiro e costuma pagar em maio também. É uma empresa que eu não considero que seja tão barata assim, mas é uma empresa que eu tenho em carteira. Acho que a Easy Energia hoje está mais barata e a CEMIG também, mas vai de cada um. Mas a Thais é uma ótima empresa e com certeza vou continuar comprando. Em junho, a gente tem a repetidas Petrobras, Banco do Brasil novamente e CEMIG. Pessoal, a CEMIG é uma empresa curiosa porque ela anuncia os dividendos muito antes de pagar. Uma empresa que hoje em dia ela está descontada. Na verdade, ela sempre está descontada, mas hoje em dia está mais ainda. Está com dividend yield alto. Vocês podem ver, ela paga geralmente em junho e dezembro. Junho e dezembro, junho e dezembro. Acontece de pagar um extraordinário às vezes em outro mês, mas geralmente é junho e dezembro. E é anos depois, pessoal. Então, é um dividendo que eles fazem a Datacom em um ano e pagam no outro. Em um ano no final do outro. Então, é um dividendo que demora a cair na sua conta. Isso incomoda muitos acionistas, mas a partir de um ano que você já tiver CEMIG, no mês de junho você vai estar recebendo dividendos dela. Eu vou ignorar aqui o mês de julho e o de outubro para falar com vocês sobre esses meses depois no final do vídeo. Agosto a gente tem aqui BR Partners novamente, Irani novamente, BB Seguros. Na verdade, ela está entre agosto e setembro, mas novamente BB Seguros, Petrobras novamente, costuma pagar, e Taesa pode ser que pague em agosto. Em setembro a gente tem a Vale, que costuma pagar sim, e o Banco do Brasil, que já anunciou que vai pagar esse mês em setembro. Outubro eu vou falar com vocês logo. Novembro nós temos BR Partners novamente, a Irani novamente, Petrobras pode ser que pague novamente e Taesa pode ser que pague novamente. Em dezembro nós temos a CEMIG, que paga em junho e em dezembro, BR Partners novamente, Banco do Brasil vai pagar com certeza, Petrobras provavelmente vai pagar e a Energia pode ser que pague. Então, tirando julho e outubro, essa daqui é a minha carteira de dividendos mensais. E agora eu vou separar essas daqui de cima e eu vou te explicar o porquê delas e cada um vai da sua escolha. Vamos começar pelas outubro. Pessoal, outubro é um mês que é difícil você achar uma empresa que pague em outubro, pessoal. Eu procurei bastante fazer esse vídeo e a gente tem aqui uma empresa que paga em outubro, interessante, do setor telecomunicação, que é a Vivo. Ó, deixa eu pegar aqui ano passado, ó. Aqui, ó, em 2023 ela pagou em outubro. Ano passado ela não pagou, mas em 2026 ela pagou, como vocês podem ter visto. Pagou em julho, que é um mês difícil de encontrar também. Ó, pagou em outubro de 2022, em outubro de 2023. Então é uma ação, pessoal, que ela pode sim pagar no mês de outubro, como já pagou outras vezes. Então, se você quiser ter uma ação, especificamente no mês de outubro, a Vivo pode ser uma opção. Eu não tenho interesse dela na carteira por causa do setor dela, mas se você é entusiasta do setor de telecomunicação, Vivo é uma ótima empresa. O dividend yield não é tão alto, mas é uma empresa que está estabelecida aqui no Brasil. A outra opção para o mês de outubro é a Soja 3. Por que eu não coloquei ela na carteira, já que então comigo querendo ter uma carteira de dividendos todos os meses? Porque ela fez esse pagamento de outubro uma vez ano passado. Pode ser que se repita? Pode, mas pode ser que não se repita. Eu não li o relatório da empresa para saber se ela confirmou que vai pagar em outubro de novo esse ano. Mas se confirmou, então você já tem mais uma empresa para pagar em outubro. E se não confirmou, pode ser que ela pague, se repetir o que fez no ano passado. Agora para setembro já tem algumas outras ações. E aqui eu consegui achar interessante aqui é o Banco ABC, que é uma ação que eu pensei em colocar na carteira, inclusive, para fechar esse mês de setembro. Um banco que só empresta para a CNPJ, ó, inclusive ela pagou em julho de 2024, pagou em julho de 2022 e pagou em outubro também, 2021 e 2022. Então poderia fechar seus 2 meses ali se repetisse esses pagamentos. No entanto, eu preferi não ter, porque ia ter que arrumar outra empresa para pagar em outubro. Então as minhas opções, pessoal, ficaram. Para mim, no meu caso, eu tive que escolher entre JHSF, que é uma ação do setor imobiliário,
paga todos os meses, tem um dia de dividend yield alto. Ela é basicamente, funciona o pagamento basicamente como de um fundo imobiliário, né? Se você olhar basicamente o valor do dividendo, né? Para quem eu já fui dos fundos imobiliários, eles geralmente pagam até tipo perto de 1% por mês. Aqui é basicamente isso, né? Custando seus 4, às vezes você até consegue pegar ela mais barata, né? Do que R$4. Como aqui, ó, 3 e pouco. Aqui você consegue até um yield mensal de 1%. Mas vai de você. Eu prefiro não investir no setor imobiliário. Direto assim, numa ação. Mas se você tiver confiança nisso, vá lá. É uma ação que está com dividend yield alto nos últimos anos. Um PL baixo, PVP baixo. Então é uma ação que parece estar barata. Cabe a você estudar. Agora, uma ação que paga exatamente nos meses de setembro, de julho e outubro é a Itaúsa, pessoal. Que é uma ação que eu considero colocar na carteira. Não sei ainda se vou comprar ela ou o Bradesco. Já adiantando, que são as duas ações que eu estou na dúvida. Eu prefiro a Itaúsa por ser uma holding do Itaú, que é o melhor banco que existe, né, na América Latina. Claro que eu prefiro a ação do Banco do Brasil, mas o Banco Itaú é melhor. Mas não tenho certeza ao certo, porque pode ser que o Bradesco esteja mais descontado hoje do que a Itaúsa, e seja uma oportunidade maior. Mas eu ainda não tenho certeza. Tenho ainda uns dias para analisar, porque vou demorar para investir aqui e rebalancear a carteira. Então ainda tenho uns dias para analisar e tenho esse tempo para pensar. Agora, as últimas duas opções que sobraram são Bradesco e Itaú. São duas ações que têm dividendos todos os meses. O Bradesco paga 1,70 bruto, dá basicamente um centavo e meio líquido. E o Itaú, basicamente a mesma coisa. Então, é interessante você olhar para essas cartas, essas ações aqui, ó. O Itaú, inclusive, pagou a bonificação, né? Tive uma bonificação agora, ó. Interessante, pessoal. 10%. Enfim, cabe a você escolher qual ação você vai colocar para mexer esses meses restantes. Eu estou entre Bradesco e Itaúsa. Cabe a mim agora ver qual eu acho que está mais descontada e comprar uma das duas. Não sei ainda. E assim que eu souber, eu vou vir colocar aqui. Mas é uma das duas. Até o momento, por enquanto, vai ser Bradesco, porque eu ainda acredito que ela seja mais contada. Mas caso eu consiga mudar de opinião, até o momento do aporte, eu compro a Itaúsa mesmo. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.